Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Alisson Martins, sou membro do grupo de projetos da Hands-On e sob orientação da professora Andréa Waldman, nós estaremos apresentando o mini curso de instrumentação de processos usando a plataforma Arduino. Sobre a meta do curso, O curso será dividido em 4 módulos, sendo o primeiro deles uma introdução aos conceitos de instrumentação em Arduino. No segundo, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Tinkercad e o uso do Arduino nele. O terceiro e quarto serão sobre os usos do sensor de temperatura e sensor de nível no Arduino. Sobre o curso acontecerá da seguinte forma, Serão algumas aulas em vídeo em que a gente vai apresentar alguns conceitos de instrumentação em Arduino. Além disso, haverá algumas atividades para poder pôr em prática os conceitos aprendidos, seja no Tinkercad, seja nas plaquinhas Arduino, caso você tenha. A ideia então do curso será oferecer alguns desafios para vocês e simultaneamente receber dúvidas e sugestões para que o curso melhore. Começando agora o módulo 1, Introdução aos conceitos de instrumentação e Arduino. Para conhecer melhor o funcionamento de qualquer processo, a gente precisa de algumas informações sobre ele, certo? Por exemplo, o processo de produção de café. A gente precisa saber onde vai fazer, Digamos a cafeteira. Ela parece um local interessante porque tem um local para poder pôr o filtro, um local para poder botar o café moído, a água e o café prontinho. Mas só essas informações é muito pouco. Existem outras informações também pertinentes, por exemplo, a qual temperatura a água deve chegar. Digamos que 200 graus Fahrenheit seja a temperatura ótima. Além disso, como faço para ela esquentar, Vou usar uma resistência? E o quanto de água vou colocar? 5 ml, 50, um balde, enfim. Esse fluxo de informações entre o processo e o nosso cérebro, onde o processo nos fala, nós pensamos e tomamos atitudes e ele nos ouve, é chamado de instrumentação. Para facilitar esse fluxo e para realmente permitir ele, existem alguns equipamentos que nos auxiliam, entre eles os sensores. O que seriam os sensores, Seriam por onde nós ouvimos o processo. Eles são por onde acontece o recebimento de informações para o nosso cérebro, as entradas no caso. Exemplos de sensores no dia a dia são os termômetros, registro de vazão. A seguir estou mostrando alguns exemplos de sensores compatíveis com a plataforma Arduino. Entre eles tem sensores de temperatura, distância, vazão, pressão, concentração de gases, nível, pressão e massa. Estou mostrando também agora para vocês um exemplinho que eu estou aqui de sensor, vocês estão chegando bem, é um sensor de temperatura. Ele tem um poçozinho onde você pode medir na substância que você quer medir a temperatura, e além disso tem alguns cabinhos que você pode permitir a comunicação com o Arduino, através deles. Além dos sensores, nós temos também os atuadores, que seriam por onde nós falamos com o processo. Seriam por onde nós agiremos sobre o processo, ou seja, a saída de informações para o processo. Exemplos no dia a dia são as válvulas, bombas e aquecedores. Vocês podem ver na imagem na tela. A seguir também estou mostrando alguns sensores que podem ser utilizados junto com o Arduino, seja a válvula solenoide, bomba centrífuga, resistência, servomotor. Também tem um exemplo prático aqui para mostrar para vocês, vocês estão enxergando bem, é uma válvula solenoide. Você pode conectar ela e estar utilizando para poder controlar o fluxo em um processo, comunicando com o Arduino. Além de sensores e atuadores, temos também os controladores, que seriam substitutos para o cérebro no fluxo de informações. Como funcionaria, Nós conseguimos colocar instruções dentro deles e assim fazer a tradução de informações, ou seja, pegar a entrada e transformar em uma saída de forma mais rápida, ou seja, temos respostas mais rápidas para o processo. Exemplos de controladores são o CLP, vocês podem ver na figura, é o controlador lógico programável. Ele é um controlador utilizado muito na indústria e é amplamente utilizado nesse caso e incrível, mas só que tem um probleminha que ele é bem caro e é justamente aí onde entra o Arduino. O Arduino é uma plataforma alternativa para aplicação de pequeno porte para a produção de protótipos de placa única, ou seja, tu tem dentro de uma plaquinha como essa quase todo o equipamento que você encontraria no computador. A parte legal do Arduino é que ele é bem acessível, ele também é bem baratinho, hardware e software são livres, ou seja, para poder começar a utilizar ele, basta baixar para começar a programar, ou então basta imprimir para começar a utilizar. Além disso, tem as comunidades, que é um fator bem interessante, ou seja, alguns projetos que você quer desenvolver já estão prontos e já tem todo o conteúdo que seria necessário, seja em equipamentos
e programas já disponíveis para você começar a ler e botar em prática, no caso. Além disso, existe uma troca de informação intensa entre os makers da comunidade. Existem alguns contras também da plataforma Arduino. Entre eles é que ele é pouco robusto, ele é bem frágil e o número de entradas é limitado. Você precisa de alguns outros equipamentos para aumentar o número de entradas. E, além disso, para sensores clássicos, ele não tem a compatibilidade direta. Enfim, a seguir agora eu estou mostrando algumas partes do Arduino, as partes principais dele. Entre elas tem o conector USB serial. Deixa eu mostrar para vocês. Isso daqui, ó. Bem, o conector USB serial é por onde acontece o carregamento da lógica, ou seja, por onde nós colocaríamos nossas instruções no Arduino. Seria também por aí onde acontece a comunicação com o computador, o hospedeiro no caso. Isso acontece tudo em tempo real. Além disso, é por aí também onde acontece a alimentação da placa, ou seja, é por aí onde o Arduino recebe energia para funcionar. Além disso, o Arduino também possui um microcontrolador. Vou mostrar para vocês também. Essa pecinha aqui. O microcontrolador seria o cérebro do Arduino. É onde ele guarda e obedece uma lógica programada, ou seja, a lógica que a gente vai estar colocando, ele vai estar utilizando esse microcontrolador para poder estar usando ele na placa. Além do microcontrolador, existem também os pinos digitais. Os pinos digitais eles ficam bem aqui, ó. Vocês estão chegando bem. Na verdade, eu acho que eu dei uma trocadinha. Os pinos digitais ficam aqui, desculpa. Enfim, são 14 portas dessa numerada de 0 a 13 e tem as possibilidades de receber ou oferecer 0 ou 5 volts, sendo espécie de não ou sim. Além disso, tem duas portas, as portinhas 0 e 1, elas são utilizadas na comunicação serial. Geralmente a gente não usa para poder conectar sensores e atuadores. Além disso, existem também alguns pinos com sinal tio. Eles permitem uma comunicação especial chamada PWM, que a gente pode estar conversando mais sobre ela em outras circunstâncias. Além disso, existem os pinos analógicos. São 6 portas, deixa eu mostrar para vocês. Agora assim desse lado, aqui embaixo, elas são numeradas de A0 até A5 e elas podem fornecer ou receber de 0 a 5 volts, o que amplia a variedade de informações que ela pode estar fornecendo. Além dos pinos analógicos, tem também os pinos de alimentação de circuito. São 6 portas, deixa eu mostrar para vocês. Elas ficam aqui e tem uma aqui logo após os pinos digitais. Elas servem para poder alimentar e aterrar o circuito, porque muitas vezes o Arduino acaba alimentando sensores e atuadores que ele vai estar utilizando. Ele tem a possibilidade de fornecer 3,3 volts também. Além disso, ele consegue ainda fornecer a própria voltagem em que ele está sendo alimentado. Tem também outros 3 pinos para aterramento do circuito, que são os pinos GND. É claro, isso que eu acabei de apresentar para vocês é a plaquinha Arduino Uno, mas existe uma variedade intensa de plaquinhas que vão depender, para o seu uso, da sua operação, do seu projeto. Pode ser que você precise de uma plaquinha um pouquinho menor, ou então de uma plaquinha um pouquinho mais robusta, e você vai escolher a plaquinha mais adaptada para o seu projeto. Agora, deixando um pouquinho o Arduino de lado, vamos falar um pouco do software, O Arduino tem Arduino IDE. O que seria isso? É um ambiente de desenvolvimento, ou seja, programação de algoritmos no Arduino. Mas, você sabe o que é programação? Então, para mim, programação seria o seguinte: seria uma arte de criar listas de instruções para que uma ação seja executada. Como seria isso, então? Digamos a programação das suas férias. Para programar suas férias, você precisa listar uma série de ações que devem ser tomadas, uma lista de tarefas que devem ser feitas para que suas férias aconteçam perfeitamente. Isso também serve se você vai programar um evento, programar sua semana, ou seja, sempre a ideia de criar lista de instruções, lista de tarefas que você deve fazer para que a ação seja executada, ou seja, que você tenha a sua semana bem construída, então seu evento bem construído. É claro, vale lembrar que, como eu já falei anteriormente, o software do Arduino é gratuito e ele também é baseado em C++, que é uma linguagem muito utilizada no meio acadêmico. Das partes do algoritmo do Arduino, a gente costuma dividir em 3 partes. A primeira parte são as definições. O que seriam as definições? Seriam algumas instruções iniciais para que a gente dê início ao nosso programa,
que seria mais ou menos isso? Seriam as entradas, os pinos que a gente vai estar utilizando, às vezes está definindo qual é o tipo de equipamento que a gente vai estar utilizando, seja o sensor ou o atuador, desculpa. E são instruções que não vão se alterar ao longo do programa. Além disso, tem o Void Setup. O que seria o Void Setup? Seriam configurações, ou seja, instruções em cima das instruções iniciais, que são executadas apenas uma vez ao longo do programa, logo no início. A ideia é que elas não sejam repetidas ao longo de toda a tarefa do Arduino. Já o Void Loop não, é justamente o contrário. São ações contínuas que a gente quer que aconteçam sempre ao longo do funcionamento da plaquinha. Agora, com a plaquinha Arduino, o fluxo de informações fica da seguinte forma. Os sensores fornecem informações, ou seja, entradas para o Arduino. O Arduino, com as instruções que a gente colocou nele, vai funcionar, vai pensar e vai tomar uma ação que vai gerar uma saída para os nossos atuadores atuarem sobre o processo. Isso também gera uma questão, né? Por exemplo, o botão, ele é uma entrada ou uma saída? Coloca aqui embaixo, o que é que tu acha? Tudo bem? E agora começa a parte que eu mais gosto, que é a parte prática. Vamos ver um pouquinho sobre a instrumentação de um trocador de calor. Então, o problema é o seguinte: deseja se instrumentar um trocador de calor, HT1001, ele aparece na figura, para que se controle a temperatura de saída do fluido resfriado C, sabendo que a vazão de entrada do fluido A é constante. Vocês podem ver a corrente A e a corrente C também na figura. Então, para poder fazer essa instrumentação, existe um passo a passo que eu vou estar tomando. O primeiro é identificar quais são os sensores necessários, quais são os atuadores necessários, e depois quais são as instruções que o controlador deve executar para que o processo seja controlado. Bem, sobre sensores e atuadores. Para poder fazer essa instrumentação, eu utilizei o sensor TI1001 na corrente C para medir sua temperatura. E além disso, eu usei o atuador, uma válvula de controle, VC1001 na corrente B. Qual seria a instrução então para ser dada para o controlador? A ideia seria o seguinte, que quando a temperatura do fluido resfriado, ou seja, a temperatura em C, que é medida por TI1001, for maior que a esperada, a gente vai aumentar a vazão da corrente de fluido refrigerante, ou seja, a gente vai acionar a válvula de controle na corrente B. Além disso, se for o contrário, no caso a temperatura for menor que a esperada, a gente vai fazer justamente o contrário, a gente vai fechar um pouco mais, ou seja, diminuir a vazão da corrente B. Tudo bem? Bem, agora gera o desafio para vocês. A ideia então é que vocês instrumentem um bioreator para produção de etanol. Qual é a ideia? Deseja-se instrumentar um processo em batelada, andando para a produção de etanol, na verdade até a etapa de vinho fermentado. Dos fatores que eu quero que vocês tomem atenção, um deles é que o pH e a temperatura do reator são variáveis que devem ser acompanhadas e ajustadas constantemente ao longo do processo. Além disso, a Dornan R1001 deve trabalhar com volume útil especificado. Outra coisa também que eu quero que vocês atentem é que deve se atentar à temperatura de bolhas, a produção de bolhas, desculpa, no processo. A seguir tem a figurinha do processo. Vocês podem estar vendo aqui, vou dar um tempinho para que vocês possam tirar print dela e tal. Ele já tem alguns sensores, alguns atuadores. Se vocês acharem pertinente, pode também estar adicionando alguns outros. Vale mencionar que o tanque 1003 é o tanque de ácido sulfúrico, o TK1003. E bem, a ideia é que vocês agora gerem também instruções para que o processo seja controlado. Enfim. Em nome da Rendzon, eu agradeço o seu tempo e agradeço também você ter acompanhado até aqui. A seguir também tem as nossas redes sociais, seja as minhas, seja da Rendzon. Comenta aqui embaixo o que você achou e comenta também se você teve alguma dúvida e pode me procurar também, caso ela exista. Tudo bem? Espero no próximo módulo. Até mais!